Bom, Giorgio, conte-me como tudo isso começou. Bem, tudo começou, eu acho, foi quando eu estava tomando banho e pisei no sabonete que tinha caído no chão. E tomei um escorregão e caí. Com a queda, eu bati na cabeça no vaso sanitário e tive uma visão. Isso foi por volta de 1974, por aí. E que imagem o senhor viu mais explicitamente? Bem, eu vi naves espaciais atirando raios, a explosão de uma estação bélica de formato redondo e como uma maçã, homens lutando com espadas feitas de laser. Vi planetas estranhos e um deles tinha dois sóis. Bem, mais tarde eu teria uma grande surpresa. Risos. Acho que o senhor se refere ao fato de quando descobriu que tudo isso era verdade e não ficção. Conte-me como aconteceu. Bem, aquelas visões não paravam de aparecer em meus sonhos, e até quando eu estava acordado. Então eu comecei a escrever tudo em um caderno. A história foi surgindo em minha mente. Logo eu percebi que aquilo fazia muito sentido. Eu pensei, puxa, aquela queda foi boa para mim. Toda essa história daria um filme e tanto. Então, um dia quando eu já ia dormir, de repente apareceu um homem vestido de preto em meu quarto. Era um homem que eu tinha visto nas minhas visões. Ele estava rodeado por um brilho azulado e me disse que se chamava Luke Skywalker. Eu tive um grande susto, onde eu estava vendo um fantasma ou então definitivamente eu estava ficando louco. Aquele homem começou a conversar comigo e me contar coisas. Cheguei até a pensar que eu estava com alguma doença, talvez algum tumor no cérebro, mas tudo que o homem falava tinha a ver com as imagens que eu via. Então, com o tempo, eu me convencia cada vez mais de que tudo aquilo era verdade. Então, o que foi que Luke Skywalker disse? O que ele te contou? Bem, ele me disse que era natural de um planeta chamado Tatooine, que foi criado por um casal em uma fazenda de umidade. Um dia, ele estava atrás de um robô fujão. Seus pais adotivos foram assassinados por soldados de uma ditadura chamada Império. Nisso ele conheceu um homem chamado Obi-Wan Kenobi. Esse homem tinha um grande poder conhecido como a Força, que fazia parte de uma seita denominada Cavaleiros Jedi. Ele me disse que teve que ir embora numa viagem com esse homem. E nessa viagem muita coisa mudou em sua vida. Ele ganhou alguns amigos, encontrou a sua irmã que ele não sabia que existia e descobriu a verdade sobre o pai, que ele acreditava ser um herói e na verdade era um vilão, o mais temido daquela galáxia. Bem, mais tarde outros fantasmas foram aparecendo para mim e cada um me contava a sua história, inclusive o próprio pai de Luke Skywalker. E o que Luke contou que mais te deixou chocado? Bem, com certeza foi o fato de Luke ter dito que esse planeta, o nosso planeta Terra, era aquele árido planeta que tinha dois sóis. E aquela galáxia que eu acreditava estar muito longe, era essa nossa mesma galáxia. Galáxia há bilhões de anos atrás. Lógico, no princípio eu não acreditei em nada. Achei que tudo aquilo impossível e disse para aqueles fantasmas que eles não passavam de alucinações e para que eles sumissem de vez. Entretanto, Luke me deu algumas explicações bem convincentes, então eu voltei a acreditar nessa loucura toda de novo. E o que Luke te contou? Como ele te convenceu? Ele me disse que há milhares de anos, quando a guerra tinha acabado, um dos sóis do planeta Tatooine, o nosso planeta, apagou. Brilhou intensamente e diminuiu de tamanho, restando apenas um único sol. O fenômeno fez com que as luas do planeta se chocassem entre si, restando apenas uma. Bem, na verdade foi o fim do mundo. Podemos dizer, a população do planeta não suportou tamanho brilho e calor. Todos foram destruídos. Bem, todos menos os Wookiees.
Eles esconderam-se em catacumbas e tinham uma resistência misteriosa que permitia que eles sobrevivessem. Porém, a inteligência deles foi afetada e eles esqueceram toda a tecnologia e sabedoria. Então eles tiveram que evoluir, começar do zero e através de milhões de anos se tornaram seres humanoides que hoje conhecemos. Que o que somos hoje, na verdade. Os Wookiees é o princípio da evolução humana. Os seres humanos, há bilhões, trilhões de anos atrás, eram os Wookiees. Puxa, isso é incrível. Quer dizer que nós viemos dos Wookiees e não dos macacos, como muita gente pensa. Bem, o senhor realmente acreditou em tudo isso? O que o senhor não achou que toda essa história fosse uma grande alucinação? Por que o senhor não achou que essa história fosse uma alucinação? Bem, eu tinha dúvidas se tudo isso não passava realmente de uma alucinação, como você disse. Então eu mandei um amigo meu chamado Indiana Jones que procurasse algumas evidências para mim no deserto de Sahara. Luke me disse que lá na Tunísia era a chave de tudo, a origem da família Skywalker. Indiana não só trouxe evidências como provas. Eu nunca tinha estado na Tunísia antes. Eu gostei tanto do trabalho dele que pensei em fazer um filme em homenagem a esse arqueólogo. Na verdade foram 3 filmes, como todos sabem. Eu até batizei o meu cachorro com esse nome, Indiana. O senhor falou em evidências e provas. O que Indiana encontrou que te convenceu a acreditar que essa história fantástica era verdadeira? Definitivamente. Fotos. Fotos? Sim, fotos. A casa de Luke Skywalker estava lá do mesmo jeito que aparecia em meu sonho. Hoje parece que lá é um pequeno hotel, um restaurante, sei lá. Além disso, ruínas de casas antigas, típicas de moradores de Tatooine. É incrível que tudo ainda esteja intacto, depois ainda de bilhões de anos. E quanto aos filmes, quando decidiu produzi-los? Bem, por volta de 1975, eu era estudante de cinema sem grandes pretensões e fiz alguns filmes de baixo orçamento e o que me incentivou a fazer Guerra nas Estrelas foi o fato de Luke ter me pedido isso. Luke me pediu que revelasse essa história ao mundo através de um filme. A princípio eu queria fazer apenas um único filme, porém a história era grande demais e eu acabei tendo que dividir em 6 partes. Isso me deu um bocado de trabalho, foi aí que surgiu Star Wars. Eu acredito que eu não seria capaz de criar uma história tão inteligente. Se tudo isso tivesse saído da minha cabeça, eu até poderia dizer que sou um gênio. Além disso, Luke me disse que sente o poder da força em mim e que eu até poderia me tornar um cavaleiro Jedi se eu quiser. Acho que eu vou pedir para ele me treinar, só que eu estou um pouco velho, mas nunca é tarde para aprender, não acha? Obrigado, Giorgio. Foi muito instrutiva a nossa conversa. Eu agradeço. Na próxima edição, entrevista exclusiva com Said McAllister, autor de Royal Banon vs. a Múmia.